Olá, sou Selma Pinheiro, faço parte da Geração Jesus Cristo, igreja liderada pelo pastor Tupirani. Sou da África, em Angola, e vim fazer esse vídeo breve para comentar a respeito de uma situação que aconteceu lá mesmo no Brasil, em uma igreja, Assembleia de Deus. Quando digo igreja, é claro que é força de expressão, porque as Assembleias de Deus já não são mais igrejas, se aliançaram com a política e o que elas têm recebido é o que se vê, e uma das coisas é o que vou relatar agora. Como eu referi, numa dessas igrejas, Assembleia de Deus, uma mulher que reside próximo a uma dessas igrejas, penso que no Paraná, se sentiu incomodada pelo barulho que a igreja lá fazia, pelo som, visto que hoje as igrejas o som é amplificado, e ela, incomodada com esse barulho, fez uma queixa. E o mais absurdo não é ela ter feito a queixa, o absurdo é ter atendido a queixa. O que nós vemos do Brasil é um caos. Morrem pessoas a toda hora, o número de delinquentes é o que se vê, não só nas ruas, até no próprio sistema judiciário. Os ladrões, os bandidos estão em qualquer lugar, em qualquer setor, e é um absurdo. E o pior é que dispensaram simplesmente pessoas que é para ir para lá e parar com o barulho que a referida igreja fazia. Isso é um absurdo. Quer dizer, a polícia não tem mais nada a fazer, a polícia não tem bandidos para prender, que prendam pelo menos os que estão lá a fazer tais leis, né? Se não tem mais delinquentes nas ruas, se não tem quem rouba a galinha como especialidade, tem a especialidade de prendem quem rouba a galinha, e quem rouba milhões fica solto, que prendessem esses. Mas não, disponibilizam policiais que é para ir dentro de uma igreja e simplesmente parar com o barulho, porque uma vagabunda se sentiu ofendida, se sentiu incomodada com o barulho que a igreja fazia, mas não se sentem ofendidas com o barulho que outras organizações fazem. O Brasil é um país que tem até chamadas boca de fumo. A polícia não atende, ninguém faz queixa, não é que a polícia não atende as queixas. E mesmo que houvesse queixas, a polícia não iria lá, porque lá nas bocas de fumo tem homens armados. E as pessoas não fazem queixa disso, mas quando é uma igreja disponibilizam policiais. Na verdade, esses policiais não têm nada a fazer. Não tinha mais nada a fazer, não tinha mais nada a roubar. Por isso é que se prestam a tais serviços. Com um país que o número de ladrões é absurdo, os policiais morrem a toda hora porque os ladrões matam os policiais, não tem ninguém para prender e simplesmente se prestam a esse serviço. E alguém pode pensar, vocês os da Geração Jesus Cristo dizem que as Assembleias de Deus não são igrejas e vêm cá falar como se estivesses a defender. É bem feito para as Assembleias de Deus, porque são elas que se aliançaram com a política, são elas que deram um braço com a política, e o que elas recebem é isso, a cauda, porque fizeram aliança com a política. E por que os tais políticos não lhes respeitam, já que são eles os primeiros a votar, já que são eles os primeiros a dar o voto de confiança nos políticos para elevarem ladrões para o topo? É o que recebem por confiarem em homens, por darem um voto a homens. E se fossem igreja, se tivessem autoridade de igreja, nenhum homem invadiria o dito santuários dele do jeito que invadiram, tiraram as coisas que eles usam para o som, e simplesmente isso é um absurdo, porque uma igreja é uma igreja. E quando estamos a falar da igreja, todas as coisas que se encontram no santuário são coisas santas, e os crentes derramam o sangue por aquilo que consideram ser santo. É o lucro que eles recebem, é um lucro que os assembleanos recebem por confiarem na política, por confiarem em ladrões, por confiarem num sistema corrompido, num sistema feito por homens, num sistema comandado por homens. E essa vagabunda que não tem nada o que fazer
só foi atendida porque certamente tem algum cargo, porque certamente é alguém, como dizem na sociedade. Se fosse um João Ninguém, como dizem por aí, não atenderiam ao pedido. É só para vermos como o sistema judiciário é lixo, como as pessoas favorecem uns aos outros, como o que tem um cargo favorece o outro. Isso é como se fosse uma troca de favores. Não há que as leis funcionem para todos. E é isso que as assembleias recebem. E agora? Agora é o que vem. E isso não é igreja. Se fossem igreja, defenderiam o santuário com o próprio sangue. E se esses policiais se prestam a esse serviço é porque são lixo. E se forem policiais de verdade, se consideram policiais com farda, como eles se dizem ser autoridade, que fossem no templo pós-prisão, se conseguiriam fazer a mesma coisa com os nossos irmãos lá no Brasil. Se conseguiriam entrar e desfazer, fazer e desfazer do jeito que fizeram lá naquele templo, na Assembleia de Deus, se conseguiriam fazer lá no nosso templo pós-prisão, se conseguiriam, se teriam essa coragem. É só para vermos que a Assembleia de Deus não é igreja. A Assembleia de Deus caiu, está podre. E isso é o que eles recebem por confiarem em políticos, por confiarem em ladrões, por cuspirem na cara de Jesus Cristo e jogarem a autoridade de Jesus Cristo para o lixo e elevarem homens como se fossem autoridade.